Somos um grupo de pessoas que amam a Deus, a pátria e a família. Pessoas das diversas áreas de atuação e posições na sociedade. Católicos, evangélicos e cristãos das diversas denominações religiosas. Em comum, temos o propósito de fazer do Brasil um país forte. Lutamos por um país livre, onde as pessoas sonham, têm oportunidades, mas trabalhem para conquistar seus sonhos. Acreditamos que a política tem que ser utilizada para melhorar a vida das pessoas, e não para manipular e tornar as pessoas dependentes dela. Para isso, é necessário que os governantes e funcionários públicos trabalhem para o povo, e não para suas ideologias e partidos. Para você não gastar seu tempo assistindo este vídeo inteiro. Somos um grupo de direita, não radical, e não ligados a partidos ou políticos. Mas um grupo que entende que a transformação que queremos no país começa na nossa casa. Nossa primeira conquista é justamente ensinando a nossos filhos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, sendo cidadãos conscientes, e amar a nossa pátria. Lutamos para reaparelhar a máquina pública com pessoas capazes de desempenhar a função com excelência, mas que também sirvam como guardiões de nossos princípios e valores. Para isso, buscamos da sociedade pessoas das diversas áreas de atuação, damos a capacitação e, no momento oportuno, as lançamos para ocupar as funções estratégicas para o nosso avanço. Nossa ideologia se resume a Deus, pátria e família. Nós somos o Por Mais Brasil. Conheça e participe através de nossa página www.pormaisbrasil.org. Olá, Brasil! Começa agora mais um Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Hoje, domingo, dia 17 de maio, ano 2026, ano eleitoral, e a coisa está pegando fogo e começa a aparecer coisas de tudo quanto é lado, e nós vamos falar sobre isso, porque tudo é uma estratégia. Absolutamente tudo que acontece não é por acaso, o momento que acontece nunca é por acaso, sempre tem uma estratégia eleitoral em torno disso, e nós vamos falar sobre isso. Mas comigo hoje sempre está aqui no estúdio Capitão Prestes. Boa tarde, capitão. Boa tarde, presidente Fabiano. Tudo 100%, tudo em ordem? Tudo tranquilo. Que bom. E nós vamos adiante com o análise da semana, daquilo que aconteceu e que tem acontecido, e talvez algumas coisas que irão acontecer ainda, não que nós consigamos ver o futuro, mas há sim como fazer uma leitura baseada no que as peças do xadrez estão sendo movimentadas, o que vai acontecer. Mas eu gostaria de primeiro falar sobre um assunto que foi semana passada, retrasada, estava em alta, até porque é muito focada, ligada à estratégia do governo Lula para tentar, é claro, chamar a atenção da população e principalmente baixar a sua rejeição. Eu também vou falar sobre isso, sobre esse negócio de rejeição, porque saiu uma nova pesquisa ontem, as pessoas precisam entender um pouco como funciona, mas eu quero me ater ao plano do governo que, para a intenção dele, iria de fato levantar mais o nome e principalmente fazer cair a rejeição do governo Lula, que é altíssima. É o Desenrola Brasil, né? Desenrola Brasil é um plano lançado, já foi lançado anteriormente, esse é o 2.0, onde procura oferecer ao cidadão descontos em suas dívidas, principalmente as bancárias, com o setor financeiro, de até 90%. Ok, vamos falar um pouco sobre isso daí, porque chega a ser um absurdo. É como se você pegasse, desse comida estragada para as pessoas e depois ainda querer tirar onda dando antiácido para elas, né? Então, o desenrola é um pouco disso. Por quê, Capitão Prestes? Imagina que você vai lá, é o que o governo faz. Então, o governo pega, ele tem um dinheiro para fazer circular na economia. E esse simples fato de colocar dinheiro para circular na economia já é estratégico. Não é plano de governo, é estratégico. Porque quando você coloca o dinheiro circulando na economia, as pessoas têm um pouco mais de poder de compra. O brasileiro ele é muito consumista. E o brasileiro ele não pega esse dinheiro e faz uma poupança, guarda para os momentos difíceis. Não, o brasileiro vai consumir. Isso dá uma falsa sensação de que tudo está bem. Vai para o mercado, começa a comprar coisas desnecessárias, né? Começa a gastar mais dinheiro com lazer, com diversão, né? Começa a consumir bens não tão necessários. E o brasileiro ele vai vivendo isso de tempos em tempos, sempre foi assim. O brasileiro não tem o costume de poupar. Então o governo ele pega assim, olha, vamos fazer circular mais dinheiro na economia. Então ele pega
das suas reservas ou das nossas reservas do Tesouro Nacional, ele não pega e dá o dinheiro diretamente para as pessoas. Às vezes até dá, através de seguro-desemprego, através desses Bolsa Tudo que existe aí, né? Às vezes até dá diretamente, mas ele não costuma fazer isso. Ele pega todo o grosso, a situação, todo o recurso mais forte e coloca na mão dos bancos, né? Então ele vai, põe esse dinheiro nos bancos. Como que esse dinheiro chega até os bancos? De várias formas. Seja diretamente com acesso ou dando aos bancos empréstimos com juros bem baixos do mercado. Normalmente, o sistema financeiro vai buscar recurso lá fora, porque os juros lá fora são mais baratos. Mas o governo vem e oferece aos bancos dinheiro com juros bem mais baixos. E os bancos, o que eles fazem? Repassam para os clientes, repassam para o cidadão esses mesmos juros com esse mesmo juro, não, esse mesmo dinheiro com juros bem mais altos, porque os juros no Brasil é algo absurdo. Então o governo, vamos lá, pega o dinheiro, põe nos bancos. E aí fala para os bancos, olha, começa a liberar dinheiro para tudo, para pessoa poder financiar carro, financiar casa, financiar prótese, né? Financiar tudo. Então você vai ver aí, teve uma época que estava uma oferta de financiamento para tudo, para absolutamente tudo. Você comprava parcelado e blá blá blá. Então ele põe lá um dinheiro que é nosso, que é um dinheiro do Tesouro, né? Põe na mão dos bancos a juros baixíssimos e esse repassa para o cidadão com juros altíssimos. E aí vem todo um incentivo para que as pessoas gastem esse dinheiro, seja através de celular, através de automóvel, seja através de eletrodomésticos, e o brasileiro vai lá e começa a parcelar tudo. Só que como não há uma educação financeira, volto a dizer, o brasileiro faz de 100% dos recursos que ele tem instrumento de consumo, ele não costuma poupar dinheiro. Chega uma hora, principalmente no momento de crise. Qual que é o momento de crise, Fabiano? Gasolina alta, né? Você compra um carro, beleza, você está lá, olha, vai dar direitinho para pagar a parcela do carro. Mas aí não conta que o carro funciona através de gasolina. E a gasolina, por conta dessa guerra no Irã, aumentou. E isso vai tirando o poder de compra, vai tirando o poder de compra. E chega uma hora, o poder de compra já está totalmente ali extirpado e, no entanto, você tem que pagar agora as parcelas. Aí você, ao invés de pagar a parcela, você precisa continuar colocando gasolina no carro, continuar consumindo o que é essencial para a alimentação e tal. E aí você começa a dever para o banco. O banco já é rico, vamos aqui não pagar a parcela. E isso acaba virando um efeito cascata. Quando você vê, você já está recebendo várias ligações, juros altíssimos, cartão de crédito, esse tipo de coisa, fazendo pressão, ligação que no Brasil é desenfreada as ligações, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, liga para você, liga para o teu vizinho, liga para o teu cachorro, começa aquela cobrança e isso tira a paz do brasileiro. Aí volta o estado infernal. O estado infernal anterior era porque não tinha poder de consumo. Aí vem o governo, dá o nosso dinheiro para o banco com juros baixos, o banco passa para a gente com juros altos, e aí depois fica a dívida e os bancos começam a cobrar demais e volta o inferno astral. Aí beleza. Chegou no inferno astral, eles medem, o povo já está aqui a ponto de estourar, né? Aí volta lá o governo, que foi quem causou toda essa desgraça, volta o governo, não, vamos ajudar o povo, vamos lançar o desenrola, ok? Sabe o que é o desenrola, Capitão Prestes? Depois do governo ter causado tudo isso aqui, ele vem no sistema financeiro, onde ele pegou o nosso dinheiro e deu ao sistema financeiro com juros baixíssimos,
Ele chega no sistema financeiro, compra a dívida do povo. Olha, o cara lá que financiou e não pagou, nós vamos comprar a dívida dele, né? Comprar. Sim, mas ele compra com dinheiro de quem mesmo? Com o nosso dinheiro novamente, sabe? Tudo começou causando isso, porque pegou o nosso dinheiro, deu para o banco, ao invés de, por exemplo, liberar o fundo de garantia, que é um dinheiro nosso, e fica lá não rendendo porcaria nenhuma, né? Vai lá, dá para o banco. E ok. E aí depois ele vai lá e compra a nossa dívida do banco. Ele compra o nosso dinheiro que ele deu a juros baixos, compra do banco, novamente. E aí o desenrola é isso. O governo comprando a nossa dívida e depois passando para você um parcelamento onde te dá 90% de desconto. Mas esses 90% de desconto, sabe qual que é? É justamente a diferença dos juros que o banco cobrou de você com os juros que o governo cobrou do banco. Vou aqui falar aleatoriamente. O governo passa o mesmo dinheiro a uns juros de 3% ao ano para o banco cobra da gente 7% ao mês. Né? Olha a diferença. Pegou um dinheiro a 3% ao ano e passou para o consumidor, para o cliente, a 7% ao mês. Né? E aí depois, o governo todo bonzinho, vai lá, não, eu vou comprar a dívida. Então compra a dívida através dos bancos estatais, Caixa Econômica e Banco do Brasil, que estão quebrados. E é por causa disso. Sabe? Então, o desenrola, na verdade, minha gente, é o verdadeiro enrola trouxa. Né? Enrola trouxa. A esquerda fica feliz. Por quê? Porque os caras da esquerda não sabem fazer conta. A esquerda não sabe fazer conta. Eles vivem de favor. Eles vivem do almoço grátis. Eles vivem do seguro-desemprego. Eles vivem do auxílio, do bolsa, a vida inteira. Eles não sabem fazer conta. Então, olha aí a grande desgraça que um governo assistencialista faz com o povo. Faz o povo sentir-se feliz sendo roubado. Né? Por isso que os bancos, no governo Lula, são os que mais crescem na economia. Por isso que os bancos, no governo de esquerda, são os que mais têm lucro. Quer dizer, os bancos, bem verdade, os que são privados. Porque ele acaba utilizando os estatais para cobrir todo esse rombo. E é um absurdo. É um absurdo porque ele coloca depois o desenrola como se fosse um benefício para a população. Vendeu o nosso dinheiro com um preço baratíssimo para banco, o banco passou para a gente com juros altíssimos e depois o governo usa o nosso dinheiro novamente para comprar o nosso dinheiro novamente e vem falar que está resolvendo a vida dos brasileiros. Sabe? A esquerda delira com isso. Eu já vi gente falando, nossa, está vendo o que o governo fez? Aí pegou o endividado e tal, e comprou a dívida dele, e ajudou ele. Que nada, seu trouxa. É porque você não sabe fazer conta. Você não sabe fazer conta. É o dinheiro teu mesmo, que está aí, que ao invés de prosperar na tua mão, está prosperando na mão dos bancos. Ao invés de estar sendo usado para enriquecer você, está sendo usado para enriquecer o banco. E você é o trouxa que está no meio do caminho sendo usado. Sabe? Então, ainda bem que, de acordo com a pesquisa que saiu ontem, isso não se refletiu favorável, porque a rejeição do governo Lula continua altíssima. Continua altíssima a rejeição e com esses índices de rejeição, de fato, não vai ganhar a eleição. Não vai, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Então tá aí um plano desenrola
que na verdade é o Enrola Novamente, né? Enrola Novamente, que eu desvendando porque você precisa saber, né? Você precisa saber de como funciona, beleza? Então tá, vamos para o próximo assunto, mas vamos tomar uma água antes, capitão. Estamos de volta e vamos falar agora sobre talvez um maior assunto da semana, ou mais bombástico, que foi o áudio vazado do Flávio Bolsonaro em conversa ou áudio enviado ao Daniel Vorcaro, pivô aí do escândalo do Banco Master, né? Vamos falar sobre isso, é muito importante para a gente também não ficar aí sendo levado a entender as coisas pelo ângulo e também perfil da narrativa de esquerda, ok? Eu até postei lá no nosso perfil do Instagram, do Por Mais Brasil, sobre isso. Postei o áudio na íntegra lá para as pessoas poderem ouvi-lo na íntegra e tirar suas conclusões. A gente precisa aprender algumas coisas, né? Que quando nós apoiamos alguém, a gente tem que entender que, primeiro, o apoiamento ele não valida o passado das pessoas, né? Ou não dá certidão negativa com relação ao que as pessoas fizeram no passado, e sim uma construção futura. Então a gente tem que ser muito claro nisso. Quem roubou e quem rouba é muito diferente. Até porque a gente precisa sempre acreditar na justiça. Por pior que pareça, temos que acreditar que se alguém fez alguma coisa errada, que de fato seja investigado e que se pague quando há crime. Mas nesse caso aqui, nós não estamos falando de crime. Nós não estamos falando de ilegalidade. O máximo que a gente pode enxergar, talvez imoralidade. Talvez imoralidade. Porque aí, para eu poder até julgar se houve imoralidade, eu preciso pegar todo um contexto. Mas vamos lá, vazou o áudio, o Flávio Bolsonaro mandando mensagem para Daniel Vorcaro, cobrando de um ajuste financeiro mediante a, pelo que eu entendi, patrocínio do filme do Jair Bolsonaro, que é o Dark Horse, o nome do filme criado aí para Jair Bolsonaro. Ok. Tem coisa estranha? Eu acredito que tenha. Por quê? Porque o cara que pega uma quantia de dinheiro igual essa e faz tal aporte sem ali sem estar ali uma evidência claro do que é, ou um contrato claro do que é, gera estranheza. E isso eu confesso que está me soando estranho. O Daniel Vorcaro colocar um dinheiro em algo, uma quantia considerável, e aí a gente tem que entender também que é considerável para a gente, para ele não. Para ele isso daí é pouco dinheiro, mas tudo bem. Mas pegar um valor desses, colocar aí numa questão cultural, que é o filme, e não querer retorno disso. Querer retorno é, para mim, capitalismo, legal. Mas chegar assim, como eu ouvi o Flávio Bolsonaro falando, não, ele quis que não aparecesse Banco Master e nem o nome dele dentre os investidores. Isso eu acho estranho. Se alguém põe essa quantia de dinheiro, ela quer algum tipo de retorno, né? E a transparência, ela, de fato, ela faz com que tais dúvidas não aconteçam, né? Então, ele foi lá e pegou um dinheiro que é dele, né? Um dinheiro que não é público. Diferente de outros filmes, por exemplo, filme do Lula,
que foi dinheiro público, teve dinheiro público na produção. E eu não estou nem falando aí que houve crime, mas houve dinheiro público. Que é público, tem que sim dar conta ao público. Agora, esse do Vorkala, eu não vi, pelo menos, nenhum apontamento que esse dinheiro tenha sido fruto de ilegalidades, de retorno de ilegalidades. Não vi nada disso. Eu vi, sim, uma pessoa cobrando outra, ouvi claramente cobrando, por um compromisso para houvesse a produção do filme. E vi também que, ouvi melhor, que há um contrato em torno disso. E com base no compromisso, contrato, pessoas, terceiros que foram contratados para executar determinado serviço que contam com esse dinheiro. Isso, para mim, é o que ficou muito claro ali, nessa questão do Flávio Bolsonaro. Aí, eu tenho que dizer isso porque quando eu ouvi aquele Lindenberg Farias falando sobre isso, eu levei um susto. Eu realmente levei um susto. Foi a primeira coisa que eu ouvi acerca disso. Eu não tinha nem ouvido o áudio ainda, mas eu ouvi o Lindenberg Farias ali, ele postou alguma coisa. Um absurdo! Esse cara tem que ser preso agora! Tem que ser preso imediatamente! É um absurdo, é um escândalo, é um crime! Aí depois, quando eu fui ouvir o áudio e tal, eu falei, pô, esse cara, esse Lindenberg Farias, ele não é só esquerdista, não. Ele é doido, né? O cara é leso da cabeça. Esse Lindenberg, ele é leso da cabeça. Porque em absolutamente nada ali há crime. Em absolutamente nada há crime. E quando ele fala assim, tem que prender imediatamente Flávio Bolsonaro, demonstra muito uma vontade pessoal dele, mas quando ele liga uma coisa a outra, mostra que esse cara é doido. Que na cabeça dele, qualquer desafeto ideológico tem que ser preso, mesmo sem motivo. Mesmo sem causa, um desafeto político, um adversário político, deve ser preso. É isso que esse Lindenberg deixou muito claro. Mas esse cara esperneou de um jeito que eu achei assim, pô, o Flávio Bolsonaro atropelou uma mulher grávida de gêmeos, furando sinal vermelho. Foi o que eu entendi. Pelo tamanho, a reação desse cara. Eu falei assim, pô, só pode ter acontecido isso. Só pode. Mas não. Flávio Bolsonaro cobrando de uma pessoa que aí sim é pivô de um escândalo, mas esse acordo foi feito bem antes de aparecer essas questões de escândalo, então nós não estamos falando de coisa atual, é lá atrás. O cara pegando dinheiro limpo dele e passando na produção do filme. Qual que é o crime, ô louco? Não tem crime nisso, sabe? Ah, mas isso é imoral. Sim, mas imoral não gera cadeia nesse sentido. Eu acho que a manifestação do Lindenberg é mais criminosa do que basicamente o que aconteceu ali nesse áudio vazado. Né? Porque tá aí, Daniel Vorkala pegou dinheiro dele, dinheiro limpo, e passou para a produção de um filme. Né? Se comprometeu e ali, claro, é dinheiro, está sendo cobrado por isso. E aí? Ah, mas o cara é do escândalo massa. Ok, agora entra o mais gostoso. Então, por que vocês do PT não estão assinando a CPI do Banco Master? Por quê? Porque quando se diz de sistema financeiro, aí sim há crime. E quem está por trás dos crimes, não imoralidades, agora sim falando de fato de ilegalidades, que tem por trás
do Banco Master, que o PT, a esquerda, não quer assinar a CPI. O que que tem? E Flávio Bolsonaro, quando questionado, viu o escândalo, tal, foi se posicionar e falou: não, mais um motivo para a gente assinar a CPI do Banco Master, porque quem não deve, não teme. E agora? E agora? Cadê a esquerda? Vamos assinar CPI do Banco Master. Vamos, se tiver aí sim crime, todos vá preso. Todos. Não me importa se é o Flávio Bolsonaro, não importa se é quem quer que seja de direita, de esquerda, de centro, não me importa. Se houve crime, que vá preso. Seja julgado, né, com amplo direito de defesa e que vá preso se condenado. Mas por que a esquerda não quer assinar? Justamente aí. Por quê? Aí me diz. Então, gente, a gente não pode ficar caindo na falácia dos outros. A gente não pode ficar caindo nas narrativas criadas por louco. Porque você viu, eu mesmo quase fiquei ali em dúvida, ouvindo a manifestação, o piti, que a palavra correta é o piti desse Lindenberg Farias. Eu mesmo. Depois que eu fui ver de fato o que estava acontecendo, que eu fui ver que, na verdade, esse cara é louco. Esse cara é louco. Por achar que realmente, por uma transação interpessoal, alguém tem que ser preso diante de circunstâncias que não há nenhuma ilegalidade. Então a gente não pode ficar caindo num conto do vigário, no conto desses loucos, não. Porque eles são loucos. Eles conseguem pegar algo e tudo dar uma dimensão que Deus o livre. Olha, o cara é genocida. Sim, quantos ele matou? Ninguém, não matou ninguém. Sabe? Então, assim, a gente não pode ficar caindo no que essa esquerda podre fala. A gente tem que saber muito bem o que está acontecendo. E todos os pontos obscuros, sim, Flávio tem que realmente esclarecer todos os pontos obscuros. Quem vai para a vida pública também não pode ficar se metendo em obscuridades, negócios estranhos e não querer ser cobrado. Faz parte do jogo. Então ele tem que sim ser cobrado por isso, a esclarecer todos os pontos obscuros. Mas, pelo que eu estou vendo aí, se há alguma coisa, é no máximo imoral e nada ilegal, sabe? Então, como ele não é candidato a ser papa, a gente também tem que aprender que na vida, às vezes, nem tudo a gente pede nota fiscal, né? Nem tudo. Eu estou acostumado agora a pedir nota fiscal para mas ainda assim tem coisa ainda que eu não peço nota fiscal, né? Não peço nota fiscal. Mas quem está na vida pública tem que entender que a transparência e isso é básico. E ele tem que estar aí, o que há de obscuro, esclarecer, mas a gente também não pode ficar caindo na falácia da esquerda, não. Bom, vamos lá. Próximo bloco, nós vamos falar sobre a bomba que realmente eu acho que mexe num contexto eleitoral de forma um pouco mais assintosa. Já falamos sobre isso. Estamos de volta para o último bloco do Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Olha, eu quero pedir para você encarecidamente, se você ainda não nos segue, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, pormaisbrasil.br, também no Facebook, Por Mais Brasil, e no YouTube. Nós precisamos muito, você se inscreva lá para sempre receber nossas atualizações. Isso é muito importante, porque nós travamos uma guerra a nível intelectual, num nível que muitas vezes não aparece na rua, mas hoje as informações que permeiam aí nas redes sociais, elas são por demais confusas e tendenciosas. E o Por Mais Brasil tem por interesse principal arregimentar, treinar uma militância muito focada em compartilhar, em atuar de maneira legal,
Porque uma mentira, mesmo em favor da direita, continua sendo uma mentira. Então nós lidamos com a verdade, tiramos ali todo um contexto fantasioso de uma notícia e trazemos às claras aquilo que há muitas vezes por detrás de uma cortina de fumaça. Então, siga-nos nas redes sociais, porque é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Olha, saiu ontem pesquisa para presidente da República pelo Instituto Datafolha, né? E aí a gente tem que ver, e a gente consegue claramente separar o que é tendencioso do que não é tendencioso. Porque existem números, e muitas vezes os números são confusos, e de fato são confusos para a grande maioria das pessoas. Mas existe um fato real, até porque essa pesquisa, para ser divulgada, como estamos no período eleitoral, ela tem que ser registrada no TRE, e sendo registrada no TRE ou TSE, nesse caso aqui, ela tem que seguir uma metodologia, né? Essa metodologia, ela que é o ponto fidedigno para lisura de uma pesquisa. E aqui, tirando as questões de primeiro turno, que há muito tempo já não se altera, até porque, por mais que se fala que essa eleição ela está muito polarizada entre dois nomes, Flávio Bolsonaro e Lula, existe também a pulverização por conta de outros nomes. Por conta de outros nomes. Eu acredito bem pouco em indecisos. E isso eu confesso que é uma coisa minha. Eu acredito bem pouco diante de uma massificação de informação que tem, colocando claramente lados, direita e esquerda, né? Eu acredito bem pouco que alguém esteja indeciso. Ou a pessoa ela tem uma direção para a esquerda, outra direção para a direita. Isso para mim é muito claro. Mas o Datafolha, e ali através dos vários veículos de informação, aí você vê quais são tendenciosos ou não. Por quê? Porque aqueles que são tendenciosos coloca Lula vence Flávio em pesquisa Datafolha. Mas não diz, na verdade, claramente que ele está levando em consideração somente primeiro turno, né? Você virar o primeiro turno em primeiro lugar não quer dizer que você venceu a eleição, a não ser que você virou com uma diferença percentual capaz de te dar a eleição no primeiro turno, que não é o caso. Essa eleição não será definida no primeiro turno. Então, não adianta nem os apaixonados também da direita ficar falando, nós vamos ganhar a eleição no primeiro turno. Isso não vai acontecer. Tá? É bobagem dizer que vai ganhar ou perder no primeiro turno. Isso não existe. Tá? Essa será uma eleição de 2 turnos. Fato. E aí, a gente tem que entender também que virar o primeiro turno em primeiro lugar não quer dizer nada. Temos que olhar o resultado relevante, que é o segundo turno. Aí, no segundo turno, você vê que os jornais, a mídia, ela não é exata. Ela não é clara. Aí que mostra o quanto ela é tendenciosa. Eu confesso que eu só vi uma mídia, e eu estou falando das grandes mídias nacionais. Eu não estou falando daquelas que realmente já têm um vínculo declarado com a ABC. Estou falando das grandes mídias nacionais. Não vi nenhuma delas apontando um resultado real de segundo turno. Olha, Flávio Bolsonaro tem 45 e Lula tem 45. Não. Aí não. Até porque nós vimos que na eleição passada o Lula superou Bolsonaro por 1%. Tá? Aí a gente não pode utilizar simplesmente as casas decimais que estão depois da vírgula. Tem que também levar em consideração as que estão antes da vírgula. Então não pode ser redondo 45%. E aí, por quê? Porque se Flávio tem 45,9%,
ele está à frente do Lula. Essa é a informação real. Está dentro da margem de erro? Tudo bem, está dentro da margem de erro. Ambos estão dentro da margem de erro. Mas também a gente tem que olhar o outro lado. Que a margem de erro pode dizer, 2% de diferença. Ok. No caso, 3%. Então pode ser que o Lula esteja com 42% e o Flávio Bolsonaro esteja com 48%. 48 contra 42%. Não é isso? Então, assim, a mídia sabe que Flávio, no segundo turno, teve números, mesmo que decimais, na pesquisa, à frente do Lula. Então, ele teria que ser colocado à frente e não empatado, mesmo que sendo dentro da margem de erro. Compreende? Então, a informação correta é essa. Mas tudo bem, Fabiano. A gente usou aquilo que a gente entende como sendo uma leitura correta. Ok, tem que respeitar esse lado. Mas aí, se você pegar, você vai ver que a grande parte delas ocultou algo relevante, que é a rejeição. Gente, rejeição é o que decide uma eleição. Por quê? Porque quando o cara ele tem uma rejeição muito grande, significa que esses eleitores que o rejeitaram não vão votar nele em hipótese alguma. E nesse quesito, o Lula está disparado. Nesse quesito, o Lula está disparado mesmo. A rejeição do governo Lula é altíssima. Ou seja, o número de pessoas que não vão votar, que inclusive pode ser os indecisos. Esses 15% de indecisos aí, que foi publicado, demonstra muito que a maioria deles não vão votar no Lula de jeito nenhum, ou seja, o Lula não vai ganhar a eleição. Porque se ele chegou no teto dele de percentual de intenção de votos e tem ali uma rejeição tão alta, ele não vai passar disso. Tá? Então, o fato dessa pesquisa que foi divulgada nesse final de semana, de pesquisa Datafolha, é que, segundo turno, Flávio Bolsonaro vence Lula na eleição, que é o que importa pra gente, vencer a eleição. Tá? Então, entenda que essa é a leitura correta dessa pesquisa. Mas, Capitão Prestes, entenda que também aconteceu algo que eu vejo como sendo mais uma peça no xadrez, e essa peça não se trata de um peão. Trata-se de um cavalo. Você sabe jogar xadrez, capitão? Sabe jogar. Né? Então, sabe que o peão ele é a peça mais limitada nos seus movimentos. Né? E existe uma peça que ela é muito bem articulada nos seus movimentos, que é o cavalo. Concorda? E apareceu um nome agora que eu vejo que é um nome muito bem articulado no processo. Ou seja, ele consegue transitar tanto na direita, como no centro, como na esquerda. Os movimentos dele, no caso, é múltiplo, que é o nome do ex-ministro Joaquim Barbosa. Isso daqui mexe. Esse nome mexe. E é pelo DC, o Democracia Cristã, que estava divulgando uma pré-candidatura do Aldo Rebelo. Né? Estava divulgando uma pré-candidatura do Aldo Rebelo. E aí, como essa candidatura não cresceu, essa pré-candidatura não avançou, não cresceu, vieram com essa bomba. E realmente é uma bomba. Confesso a vocês que é uma bomba, porque eu, inclusive, nutro uma grande admiração pelo Joaquim Barbosa. Primeiro, uma figura negra, né? Uma figura negra,
de respeito, de destaque, de amplo conhecimento, de sabedoria e de integridade. Integridade. Eu sei que no jogo político, as pessoas vão tentar sempre ali diminuir e denegrir as pessoas, mas esse cara, eu nutro admiração por ele. E o DC me veio com essa, cara. E é um movimento forte. Como há algumas eleições atrás, foi o nome do Cabo Daciolo. Foi uma surpresa. Claro que a gente tem que saber separar e até mesmo dimensionar, são coisas diferentes. Eu acho que o Cabo Daciolo acabou sendo muito folclórico naquela eleição, já Joaquim Barbosa não. Ele não é um nome folclórico. A gente não sabe o quanto que isso vai mexer com os brasileiros, porque somente depois, eu acredito, de uma massificação maior ou divulgação maior dessa intenção de pré-candidatura e uma pesquisa depois feita para a gente ver o quão isso pode mexer, né? O quanto que isso pode tirar voto da esquerda, o quanto pode tirar voto da direita, o quanto pode tirar voto dos indecisos, para a gente enxergar o tamanho que isso vai de fato representar. Mas eu confesso que eu fiquei balançado com essa informação. Tá aí um nome que eu militaria facilmente em torno dele. Tá? Hoje, é claro, a gente tem um objetivo claro, que é derrubar a esquerda do poder. Então, esse é meu objetivo. Eu não tenho apego a questões pessoais, ambições pessoais, e sim ao fato de que nós precisamos livrar o Brasil da esquerda no poder. Isso é fato. E aí, estrategicamente, a gente tem que ter a noção do que representaria essa pré-candidatura de Joaquim Barbosa para esse objetivo. Eu não perco também a minha visão estratégica. Se isso nos atrapalhar a tirar a esquerda do poder, confesso que não me seduziria. Mas dentro de um plano estratégico, a gente vê que claramente voto indeciso e voto de esquerda que migrar para ele, se for benéfica, como eu falei também da pré-candidatura do Ciro Gomes. Pré-candidatura do Ciro Gomes, eu acho que tirava mais voto da esquerda do que da direita. Então, para a gente era estratégico. E do Joaquim Barbosa, acho que representa muito conceito, mas ainda precisa se ter essa leitura estratégica para ver se há benefício dentro daquilo que nós queremos, que é tirar a esquerda do poder. Mas vamos lá, vamos seguindo. Muitas coisas ainda hão de acontecer e a gente tem que ficar antenado para passar para vocês sempre uma leitura clara, esclarecida e também contextualizada dos fatos. Vamos em frente. Quero agradecer a todos que têm nos acompanhado. Peço que continuem nos acompanhando, compartilhem o nosso conteúdo e até um próximo Pode Mais.